Promessas, decisão e destino. Promessa, decisão e destino. Não está ligado à série do sonho ou destino do pastor Eibe. Semana que vem ele vai estar ministrando. Esta mensagem o Espírito Santo me pediu, já tem muito tempo que ele vem me pedindo, que quando fosse me dada a oportunidade de falar em seu nome a essa linda igreja, que eu abordasse esse tema: promessas, decisão e destino. Por que, pastor Giovanni, que o Espírito Santo tem esse anseio? Por uma simples razão: Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. E é claro que Ele quer que nós não apenas tenhamos um início incrível, mas nós também possamos terminar incrível a nossa história de vida. Amém, meu irmão? Por conta disso eu preciso orar. Oremos. Meu Senhor e meu Deus, eis-me aqui. Use minha vida para falar com todos debaixo do som da minha voz. Doce e meigo Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, esta audiência é sua. Faça como lhe aprouver. Ajuda-nos a compreender. Revela-nos detalhes incríveis da palavra, para que possamos ter um destino final incrível. Em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Não esqueça disso. Decisões, escute isso, decisões certas, corretas, destinos incríveis. Decisões erradas, destinos comprometidos. É simples assim. Por isso que é importante nós entendermos uma coisa. O primeiro passo para uma virada de chave, escute isso, é nós decidirmos. Sabe quando você faz uma análise da sua vida e você entende que precisa tomar decisões? Você precisa tomar decisões. Você tem revelação que Deus já lhe prometeu. As promessas de Deus já foram lançadas sobre você. Promessas de cura, promessas da salvação da sua família, promessas de cura no seu corpo, na sua alma. São muitas promessas. Então, a partir do momento que Deus lança, nós precisamos crer, tomar posse disso, para que nós possamos ter um destino incrível. Quando eu tomo a decisão, escute isso, quando eu viro essa chave, que eu não posso mais estar no lugar, e que eu preciso me decidir. Exemplo, eu estou no lugar, vamos analisar aqui a nossa vida, eu estou no lugar de mágoa, de ressentimento. Eu fui ferido pelo meu marido, meu casamento, pelo meu filho, pelo meu pai, eu fui ferido pelo patrão, eu fui ferido pelo pastor, pelo sacerdote, eu não sei. Algum ferimento foi causado e eu estou preso. Escute isso, encarcerado nesse lugar de mágoa e ressentimento. E eu, como cristão, e eu levanto essa bandeira do cristianismo, eu preciso entender que se eu não tomar a decisão de sair daqui, através de uma decisão de perdoar de coração o meu ofensor, eu posso te garantir, o meu destino estará comprometido. E nós só temos uma vida, e logo ela passará. Sabe quando você não tem tempo a perder? Nós precisamos nos posicionar. Às vezes nós estamos nesse lugar aqui, de uma vida sedentária, alimentação ruim, não há exercícios, não tem um posicionamento. Eu sei que as minhas taxas, dependendo da idade, da vida de cada um, estão elevadíssimas. A pressão arterial está batendo lá nas alturas. Eu sei que eu preciso tomar uma posição e tomar uma decisão de fazer um exercício, de me alimentar melhor, para que eu possa ter um destino melhor. Estão comigo? Essa decisão eu tomei na minha vida, porque teve há uns 4 anos atrás, estava alterado
não estava assim, a pressão, fui ao médico. Chegando lá, a doutora olhou para mim e falou assim, puxou o exame, mediu a pressão arterial e falou assim, eu não sei se o senhor está ligado, mas olha só, está dando lá nas alturas. Assim, o senhor está próximo de ter um infarto. E aquilo foi um susto para mim. Eu falei, como assim? Ela disse, é isso mesmo. E tem médico que às vezes é igual pastor, alguém que vai nos dar um conselho. Tem gente que fala com amor, tem gente que fala sem amor. Eu escolho falar com amor, né? Mas a médica não foi tão amorosa comigo. Mas aquilo me deu um choque. Ela falou, o senhor tem que tomar uma decisão na sua vida, se o senhor quer ver os seus netos. O senhor tem que tomar uma decisão na sua vida, se o senhor quiser viver mais. O senhor tem que tomar uma decisão na sua vida. O senhor tem que decidir se quer vir para o hospital ou se quer ir para uma academia. Nossa, aquilo foi chocante. Mas você sabe, irmãos, pensa no remédio que deu certo. Pois eu falei, sabe por quê? Porque eu era e continuo sendo, eu tiro meu TSD pela manhã. Meu tempo a sós com o meu Senhor. Eu estou ali orando, aí minha esposa passava com roupa de academia, minhas filhas, todo mundo para a academia, e eu só... E ela, vamos, amozão, vamos lá. E depois que essa médica deu esse choque térmico, eu decidi. Por isso que eu estou esbelto, viu, gente? Eu tinha um sonho de usar uma camisa assim, não ficasse com botão. Então, é decisão. Igual o pastor Daniel, né, pastor Camilo, que também tomou essa decisão como eu. Gente, entenda isso. Nós precisamos. O problema é que muitas vezes nós reclamamos da vida que estamos levando, mas não fazemos nada, não nos movemos para nada, para mudar isso. Então, é importante nós entendermos isso. Para vivermos a vida que sonhamos, temos que abrir mão da vida que levamos. Está claro isso? Eu oro que o Espírito Santo nos revele. Vai ser rápida a nossa conversa aqui, mas que o Espírito Santo seja assertivo. Eu sou só o mensageiro, mas que ele possa alcançar o seu coração. Decisões têm a ver com posicionamento, guarde isso. Decisões têm a ver com uma forma, como você vai se mover, como você vai mergulhar. Decisões têm que ver com posicionamento. Se eu sou um cristão, eu preciso me posicionar como cristão. Exemplo, você veio hoje aqui, porque você tomou uma decisão na sua vida. Eu vou hoje, eu tenho esse santo compromisso de estar no culto, mas isso provém de uma decisão. Sim ou não, gente? Então nós precisamos entender isso de uma maneira muito clara. E deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos, porque às vezes a gente tenta olhar de uma maneira menos agressiva, digamos, para as nossas decisões. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus, o nosso Deus, Ele sempre jogou limpo, vou usar essa expressão, Ele sempre jogou aberto com a sua igreja, sobre personagens bíblicos. Quando começou a ser escrito a Bíblia, Deus não colocou ali somente os bons exemplos. Bom, escreve aí só quem deu certo, quem deu errado não escreve. Não, Deus deixou isso livre, aberto para todos nós. Então, quando ele começa a escrever, quando você olha a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar personagens bíblicos que, lamentavelmente, foram marcados e tiveram um destino ruim, infelizmente, pelas escolhas que fizeram, pelas decisões que tomaram. Eu poderia citar aqui números, mas eu não vou fazer isso por conta do meu tempo, mas eu separei um para a nossa análise. Eu quero falar de Caim. Então lhe disse o Senhor, olha só Gênesis, olha isso aqui. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Irmãos, aqui comigo. Não era um psicólogo, não era um pastor, não era um professor, não era um discipulador, era o próprio Deus. Caim, e a Bíblia diz que o semblante dele está descaído. E Deus já entra dizendo assim, por que você está com esta cara? Por que você está desse jeito? Caim, deixa eu explicar uma coisa para você. Era o próprio Deus. Se você proceder bem, vai dar tudo certo.
Todavia, se você proceder mal, vai dar tudo errado. Como Deus não criou robô, né, que ele pudesse programar para apenas obedecer, não, ele criou humanos e deu a esse humanos o poder de escolha. Você vai decidir. A decisão, a bola estará no seu campo. Então Caim, abrindo o jogo com você. Você está querendo assassinar o seu irmão. Você está querendo entrar para a história bíblica como um assassino. Não é isso que eu tenho para você. Eu quero que você entre para a história bíblica como um homem de Deus. Mas essa decisão é sua, Caim. Irmãos, Caim decidiu por assassinar o seu irmão. Ele entra para a história bíblica como um assassino. E a decisão que Caim tomou, ouça isso, você que está online, auditório 2, você que está aqui, comprometeu o destino dele. De acordo com a Bíblia, Caim foi amaldiçoado por Deus e vagou pela terra como fugitivo, como errante, após assassinar o seu irmão. Quando eu olho textos como esse do profeta Isaías, e o profeta Isaías foi o maior profeta messiânico da história. Quando eu olho esse texto aqui, se quiserdes e me ouvirdes, a decisão é sua. Se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você recusar e for rebelde, você vai ser devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Quando eu olho a vida do povo de Israel, olha gente, isso aqui é muito forte. Eles saem da terra de Canaã, Deus prometeu, eles saem, do Egito, Deus prometeu a terra que mana leite e mel. E eles saíram rumo a esse destino, e marchando. Mas o duro da história é que uma grande esmagadora maioria, eles tomaram decisões erradas. E essas decisões comprometeram, porque muitos não chegaram ao destino. Eles ficaram em círculo. Um percurso que levaria aí 30, 40 dias, levou 40 anos. E sabe o que me preocupa nesse processo? É nós, eu vou colocar nós porque eu estou no meio. Eu sou o primeiro da lista, não é porque eu sou o pregador. Se eu tomar decisões erradas, eu vou comprometer a minha história. Mas o mais preocupante é que muitos que estão, como o povo de Israel, andando em círculo, não percebem que estão andando em círculo. Só temos uma vida, e logo ela passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá, sempre falava o nosso querido apóstolo Melvin. Sabe, meus irmãos, Deus prometeu. Toda a palavra que Deus nos deu, que Deus nos prometeu, todas elas, escute isso, tem o sim do céu, tem o carimbo do céu. Olha só, 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Olha como termina esse versículo, por nosso intermédio. Então as promessas que Deus nos faz, sabe, irmãos, Deus tem um poder criativo quando libera. Havia trevas sobre a face do abismo, segundo Gênesis, e Deus então disse: haja luz. Ou seja, uma palavra liberada, é uma palavra, é uma promessa, e nós temos que mergulhar nisso. Quando eu olho esse texto de Números 23:19, onde diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura tendo-lhe prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá. Ou seja, Deus lançou, irmãos, é para cumprir. Deus prometeu, e o destino está ali. Só que entre a promessa e o destino tem decisões. Os irmãos me ouvem?
E essas decisões vão nos fazer até chegar mais rápido ao destino ou não. Entenda que o que Deus fala para nós é uma realidade que Ele já estabeleceu. Porém, são as nossas decisões que vão nos fazer chegar lá ou não. Eu quero convidar vocês rapidamente para fazer uma viagem nesses processos de destinos, de decisões e destinos, decisões e milagres, decisões e emoções. Então, vamos viajar bem rapidinho nessa viagem. Primeiro, decisões e destinos. Entenda isso, decisões têm o poder de mudar destinos. Deus vai apontar os caminhos, Deus vai abrir portas, Deus vai nos dar visão de futuro, mas é nós que vamos decidir. A decisão sempre estará com a gente. Quando eu vejo a vida dos discípulos, quando eles foram chamados, Jesus vai passando ali pela Galileia, ele olha, Pedro, vem, irmãos, não é porque Pedro não foi estudado, num certo sentido, antes, por uma equipe de espias. Eu vou, como se Jesus dissesse, gente, dá uma olhada, eu vou ter que escolher uma pessoa para que ela possa me seguir, eu vou fazer 12 discípulos. Não teve esse estudo. Jesus vai caminhando e olha alguém, Pedro, vem. E sabe o que é interessante? É que não é o chamado em si, mas é a decisão de atender o chamado. Porque Pedro poderia dizer, não. Sim ou não, gente? Não, estou pescando aqui, né? Vou fazer o quê? Vou sofrer, coisa do tipo. Não, mas eles decidiram o chamado. Sabe por quê, gente? Porque decisão, olha só, obedecer é uma decisão. Nunca esqueça disso. Crer é uma decisão. Sabe que tem muita gente que não recebe porque não crê. Você sabia que amar é uma decisão? Romper é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Tudo passa pelo campo da decisão. Por isso que eu faço uma outra leitura, para que haja melhor compreensão dos meus irmãos, sobre decisões versus emoções. Por quê? As nossas decisões nada mais são o estado que está o nosso coração. Eu quero dar uma dica aqui para os meus irmãos. Existem versículos favoritos, né? A gente vai lendo. Esse que eu vou te mostrar é um dos meus favoritos. E eu posso lhe afirmar, nesses 32 anos de fé, ele tem sido determinante no meu destino. Qual, pastor Giovanni? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda-o, porque deles procede as fontes da vida. Sabe, queridos, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque emoções doentes, escute isso, emoções doentes geram decisões doentes. Emoções descontrolada, desorganizada, vai gerar decisões assim também. Protege o teu coração. Irmãos, não vos escandalizeis com o que haver de ouvir. Mas é impressionante o número de cristãos que estão nesse lugar aqui, de encarceramento de alma, algemados, com ressentimentos, com mágoas. Eu ouço pais cristãos dizendo, não, pastor, está perdoado. Uma vez eu fui resolver uma coisa desse tipo, lá na minha terra ainda. O irmão tinha sido ferido, e eu fui lá, irmão, você precisa perdoar o teu irmão. Você não tem saída, cara. Ou você perdoa o teu irmão, ou você não tem perdão. É assim que reza o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados a quem nos tem ofendido. Você não tem saída. Precisa perdoar. Aí depois de muita conversa, ele fala, tá, tudo bem, pastor, tudo bem. Eu perdoo, mas eu vou lhe fazer um pedido.
Por mim ele está perdoado. Por mim ele vai para o céu. Eu fico vendo, parece um religioso, né? Por mim ele vai para o céu, aleluia. Está perdoado. Mas eu gostaria de fazer um pedido ao Senhor. Diga, por favor, peça para ele não passar na frente do meu comércio. Está encarcerado. Irmãos, isso aqui é forte. Eu achei lindo a história, eu vi recentemente, do Nelson Mandela. Nelson Mandela fica 27 anos preso. 27 anos é muito tempo. Quando ele vai saindo da prisão, quando ele vai saindo, os repórteres chegam com ele e falam: Mandela, você vai fazer o quê para aquelas pessoas que te colocaram nesse lugar? Você vai se vingar? O que você vai fazer? A resposta do Nelson Mandela é uma resposta interessante. Ele responde assim para aqueles repórteres: quando eu saí por aquele portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Interessante. O que ele está dizendo? Quando eu saio de uma prisão física, eu não consigo, escute isso, quando eu saio de uma prisão física e não consigo liberar perdão para o meu ofensor, mesmo livre, eu continuo preso. Estão comigo? Quando eu olho um contraponto disso, eu vejo a vida de Paulo e Silas. Eles estão encarcerados. Coloca para mim, corta para mim, por gentileza. Atos 16, olha essa situação aqui. Por volta da meia-noite, eles já tinham apanhado, a situação estava complicada. Esses caras tinham tudo para estar amargurado aqui. Tudo. Os caras estavam pregando a palavra, estavam fazendo a obra. Foram presos, encarcerados e apanharam. Irmão, a costa de um chega estava só mesmo, não sei nem explicar o quê. Eu fico imaginando os dois conversando. E aí, Paulo? Fala, Silas. E aí, o que a gente faz? Cara, se tão amargurado, cara, sai daqui, a gente vai pegar esses caras. Não, eles cantam louvores. Sabe, meu irmão, mesmo preso, eles estavam livres. Mesmo preso. Por quê? Porque é uma decisão. Entenda isso, perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Se tiver alguém aqui debaixo do som da minha voz, internet, tudo, se tem uma situação que você está nesse lugar, você não tem saída. Ou você perdoa de coração, ou você considerar, mesmo que você não perceba, mas você ainda estará algemado, encarcerado. Existem decisões que nós temos que tomar, e a Bíblia ela vai nos levar nessa direção. Olha só, Filipenses 3,13, olha só. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando. Olha só, isso é decisão. Rapaz, é muita situação, mas eu tomo a decisão de esquecer e avançar. Porque muitos até esquecem, tomam a primeira decisão, mas esquecem de avançar. Eu conheço pessoas que esqueceram, mas estão ainda no lugar. Eles não conseguem sair do lugar. Ouça isso por gentileza. Existe um destino. Existe um destino. Existe um destino. Não trave a sua viagem. Outro versículo que me faz muito pensar, Hebreus 12:2. Livremo-nos, decisão, de tudo que nos atrapalha. E do pecado. Ainda tem tudo. Às vezes é tanta coisa, ainda entra o pecado no meio. E muitos estão presos ainda no pecado. Não tomaram a decisão. Oh, meu irmão. Outra análise para nós. Decisão versus milagres. Entenda que todas as vezes que você, nós adiamos uma decisão, nós estamos adiando um milagre. Existem situações que nós precisamos decidir, seja ela de ordem financeira, seja ela de saúde. Nós estamos nesse lugar, nós temos que decidir. Havia uma mulher na Bíblia que ela levou 12 anos, para decidir. Mas ainda bem que ela decidiu. Olha só Mateus 9:20. Nisso uma mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia,
chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Irmãos, o que é isso? Me ajuda, pelo amor de Deus. Isso é decisão. Pô, já chega, pô, já basta. Não, é muito sofrimento. Não dá, não. E ela então, irmãos, eu imagino hemorragia no meio da multidão e ela, ai, não. Decisão. Estão comigo? Ela consegue. Irmãos, isso aqui é muito forte. Outro moço que me inspira muito é Bartimeu. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, eu fico imaginando ele cego, né? Cego, situação complicada, difícil. E aí ele ouviu, ele falou: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? O que está passando aí? Quem é? É Jesus, eu já ouvi muito. Jesus. Irmãos, e ele sai decidido. Jesus, filho de Davi. E as pessoas, cala a boca, está gritando. Sai para lá, tu não sabe. Se tu está conformado com a tua vida, eu não estou. Eu estou cego, eu preciso enxergar. Jesus, aí ele gritou mais alto. Isso é decisão. Destino de Bartimeu: cura. Porque tomou decisão. Eu costumo dizer que a equação do milagre é promessa mais decisão mais aplicação de princípios igual a milagres. Vou repetir que eu gosto dessa equação. Prometeu, decidiu, aplicou o princípio, o milagre acontece. Simples assim. A bola está no nosso campo. Existem mais do que 8.000 promessas. Eu acho que, eu não sei se é o pastor Ernesto, alguém está aí da mídia, se puder colocar aqui de novo sobre as promessas de Deus. Eu queria que você, aí tira uma fotinha, por favor. Irmãos do auditório 2, você que está em casa, pega esse link aí, pega as promessas. Porque são muitas. Promessa de cura. Você sabia que para aplicar a promessa de cura, você está no lugar de enfermidade. O teu destino é a cura. Só que no meio tem que ter a decisão de você aplicar o princípio certo. Olha esse texto aqui, por gentileza. Marcos 11, 22 a 24. Isso aqui é um ensinamento de Jesus. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Olha, ele vai aplicar 5 princípios aqui. 5 passos para o milagre acontecer. Tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos afirmo, se alguém se decidir a dizer a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. É assim. Eu estava em Santarém, alguns já me ouviram contar esse testemunho, vou contar de novo para a edificação da nossa fé. Uma mãe me ligou, a mãe de um jovem, falou: pastor, já em lágrimas, o senhor pode vir aqui em casa? Eu fui lá: sim, querida. E ela chorava copiosamente. Ela disse: vim do hospital agora, 2 médicos me chamaram e disseram: seu filho só tem 10 dias de vida. O câncer que estava localizado numa região se espalhou. E agora deu metástase e ele está. Então só 10 dias de vida. Pastor, eu não quero perder meu filho. Eu digo: então creia. Vamos unir nossa fé. Quem vai dormir hoje à noite no hospital? É o Clébison. Deixa eu ligar para ele aqui. Clébison, tudo bem? Você vai dormir lá com o Paulo hoje? Sim. Então vamos fazer o seguinte. Clébison, faz o seguinte. Você, lá pela 1h da manhã, porque ele estava, como estavam os órgãos todos comprometidos, ficou inchada a barriga. Então o lençol dava aquela volta assim. Eu falei: olha, lá por 1h da manhã você vai levantar, você vai tirar o lençol. E eu não quero, eu falando com ele, nesse momento você orando assim: ó Pai, tem misericórdia dele. Cura, Pai. Não, eu não quero. Eu quero que você aplique o princípio. Você está me ouvindo? Sim, senhor. Que princípio? Você vai tirar o lençol, vai apontar o dedão para cima do câncer, para a região onde está o mal. Você vai tacar o dedão ali e vai dizer: câncer, eu te ordeno, se alguém disser a este monte,
Você tem que falar com o monte, é o problema. Se alguém disser a este monte, ergue-te. Eu falei, você vai dizer, câncer, sai, em nome de Jesus. Volte o lençol para o lugar, levante as mãos, agradeça a Deus e vá dormir. Fechou? Fechou. Assim ele fez. Irmãos, amanheceu o dia, um médico passando a revista, viu que aquele volume tinha diminuído. E ele foi lá. Enfermeira, não estou entendendo. Um novo exame, mais exames. Quando veio os exames, o câncer tinha ido embora. Aplique, irmão, se tem uma coisa top na nossa igreja, é palavra, para a glória de Jesus. Entre lá, veja as palavras do pastor Eibe sobre fé. Aplique os princípios. Eu lhe garanto que o destino é outro. Outro, promessa de cura, promessa de salvação para toda a sua família. Então existe promessa, gente, para salvação. Outro, entre lá no site, tem uma série que o nosso pastor ministrou, Eu e Minha Casa. Lá, pastor, meu marido não está salvo, meu filho não está salvo, não sei quem não está salvo. Assista e pegue os princípios e aplique. E você vai ver o destino da sua família salva. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso é promessa. Outro, promessa de prosperidade. Irmãos, é uma promessa. Olha esse texto de Provérbios 11. A alma generosa prosperará. Quem vai prosperar? A alma generosa. Para a prosperidade bíblica acontecer, tem que ser uma alma generosa. O problema muitas vezes é que nós queremos a prosperidade, mas às vezes não somos uma alma generosa. Estão comigo? Nós estamos aqui com o nosso projeto do novo templo. Pensa numa oportunidade, meu irmão. Se você ainda não pegou, vou te dar um conselho biblicamente. Pegue. E você vai ver o seu destino financeiro melhorar. Amém? Ah, pastor Giovanni, mas eu conheço homens que nem crentes são e tão ricos e prosperando. Eu também conheço. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não existe um vazio maior do que um sucesso sem propósito. Não existe. Pode prestar atenção. Alguém que tem muito dinheiro, mas não tem propósito, a única coisa que ele tem é dinheiro. É casamento, a bancarrota, é doença. Irmãos, não é isso que Deus prometeu. Deus prometeu coisas maiores. Estou concluindo, decisões versus vontade de Deus. Esse aqui é outro ponto, porque às vezes passamos por situações difíceis e tentamos justificar como vontade de Deus. Às vezes passamos por crises, isso aqui é forte, achando que foi Deus que trouxe essa crise para a gente aprender. Entenda algo que tem muita gente tomando a decisão errada na vida e depois tenta espiritualizar. Eu não quero generalizar aqui, mas tem muita gente que vai nessa direção. Vamos entender uma coisa, eu peço com carinho. Entenda isso. Não era da vontade de Deus que Sansão terminasse como um palhaço no meio dos seus inimigos. Não era. Sansão nasceu para ser consagrado nazireu. Mas por que ele termina o seu destino? Foi um dos homens que morreu muito jovem. Por que o destino dele foi interrompido? Porque ele tomou a decisão de deitar no colo de Dalila. É assim. Quando eu vejo a vida de Davi, a vida familiar dele, poxa, não era da vontade de Deus que a família de Davi virasse de cabeça para baixo, de incesto dentro da família, de assassinato dentro da família. Não era. Mas ele decidiu, em vez de estar na guerra, estar em casa. Ligou a TV, deu em cima de um site pornográfico. A mulher de Urias está lá nua. Os irmãos me entendem? Perdoe eu ser mais assim. Porque não tem como. A gente vai, não, é da vontade de Deus. Não, meu irmão, eu te garanto que não. Nem tudo, nem tudo. E para finalizar, decisões
versus busca de Deus. E eu quero concluir com isso, porque aqui é o ponto central das nossas decisões. Ouça isso aqui, eu grito, eu clamo, eu suplico. Aqui é o ponto central das nossas decisões. Por isso que o inimigo vai lutar para te manter longe da presença de Deus. Pode ter certeza disso. Porque você longe da presença de Deus, você fica à deriva. As suas emoções, os sentimentos, sabe, fica meio à deriva. Mas quando você está no centro da vontade, olha esse texto de Jeremias, olha só, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o teu coração. Sabe, irmãos, a decisão que nós temos que tomar, Deus está me prometendo, olha isso aqui, gente, Deus está prometendo, isso aqui é uma promessa, se você me buscar de coração, você vai me encontrar. E se você me encontrar, eu vou te direcionar. E eu te direcionando, você vai acertar. E você acertando, seu destino é abençoado. Percebe? Tudo começa desta decisão aqui. De buscá-lo. De buscá-lo. De buscá-lo. De entrar, de fechar a porta do quarto. Sabe? De tomar decisão. De chorar. De buscar. Mas de coração, sabe por quê, irmãos? Porque, desculpa, mas é um sistema antigo que as pessoas se acostumaram a rezar. Nada contra. Mas rezar está muito relacionado com repetição. E repetição está muito relacionado com uma superficialidade. Ou você gosta que alguém te diga as mesmas coisas todos os dias. Exceto os maridos e as mulheres, que eu te amo, vai bem, mas se ficar falando muita coisa, você só fala isso, parece que não tem sinceridade. Não estou falando de busca. Busca, sabe, a tua presença. A decisão que eu tomo é pela presença. Eu decido fechar a porta do meu quarto. Eu decido entrar. Eu decido ler a Bíblia. Eu decido orar. Eu decido buscar Deus no profundo. Eu não aceito o superficial. Eu quero mergulhar no profundo. Quantos querem isso aqui? Eu lhe afirmo, meu irmão, debaixo do som da minha voz aqui, para todos vocês, essa é uma decisão que você tem que tomar hoje. Pastor, já tomei, então mergulhe mais e mais. Fique em pé, por gentileza. Fique em pé. Fique em pé. Perceba que Deus vai entregar algo. Porém, Ele coloca para nós a responsabilidade de decidir o que nós queremos. Ouça isso aqui, por favor. Você não pode dizer que não me encontra se você decidir não me buscar de maneira mais intensa. Você não pode dizer que eu não me revelei a você, se você não me buscar no profundo. Você não pode dizer que eu não te dei palavras. Isso aqui é muito forte. Irmãos, quantas vezes as pessoas, desculpa a franqueza, entram em relacionamentos errados. Se agradou da aparência do rapaz. Rapaz é um Brad Pitt, viu, pastor? Mas era só casca. Por dentro um vazio de caráter. A mesma coisa acontece, pastor, a moça, um avião, mas também vazia de caráter. Isso nunca foi consultado. E aí, meu irmão, meu destino sentimental está comprometido.